Semana a gente mostrou aqui o caso da Desirê. Ela ficou com o corpo completamente paralisado por conta de uma doença rara e muito grave, o botulismo. É uma doença causada por uma bactéria que pode estar presente em alimentos. Os médicos ainda estudam se esse foi o caso da Desirê, mas a gente sabe que várias outras doenças também podem ser transmitidas por alimentos contaminados. Como não dá para saber se o alimento está ou não contaminado, o nosso lado é o quê? Higienizar da maneira correta. Christian Miranda fez uma reportagem sobre esse assunto e, inclusive, ensina coisas que a gente tem que saber todo dia na nossa cozinha, né, Christian? Boa tarde para você. Exatamente, viu, Rafa? Ótima tarde para você e para todos que nos acompanham. E é exatamente essa rotina, que é tão no automático que a gente tem na cozinha e a gente não percebe por isso, que o alimento pode ficar ainda mais contaminado. Um exemplo clássico e errado é, por exemplo, lavar a carne. Gente, isso não pode de forma alguma. Primeiro que espalha a bactéria e também não adianta de nada. Eu preparei uma reportagem que explica tudinho, mas na volta a gente vai trazer outras dicas também para você de casa, viu? Vamos acompanhar a reportagem. Aos 3 anos de idade, a Laís Rosa se contaminou com a salmonela, uma bactéria encontrada em alimentos, e chegou a ficar internada. A minha mãe conta que foi uma contaminação por, ela acredita que seja por ovo cru, ovo mal cozido. Tive uma parada cardiorrespiratória na frente do hospital, fiquei internada 2 meses, eu era muito pequena, né? Então foi uma infecção muito grave, foi um período muito difícil. Bom dia, amigas. Hoje a gente vai falar sobre higienização correta dos alimentos, como higienizar da maneira correta. Hoje ela ensina os seguidores nas redes sociais o jeito certo de limpar os alimentos. Eu hoje tento passar esse meu conhecimento que eu vim adquirindo ao longo dos anos para as pessoas e passar a seriedade disso, porque às vezes a gente acha que é só lavar, passar uma água e não tem noção de quão grave pode ser uma infecção por salmonela ou outros parasitas, outras bactérias, micro-organismos que estão presentes nos vegetais. A contaminação de um alimento pode começar ainda na lavoura até chegar nas casas das pessoas. E nessa hora, não preparar o alimento da forma certa, a pessoa pode se contaminar e ter alguma intoxicação, seja por bactéria ou outros micro-organismos. E os principais sintomas são dor abdominal, diarreia e náusea. E dependendo da gravidade, o indivíduo pode parar no hospital. Foi o que aconteceu com a Desirê. Em setembro do ano passado, ela começou a passar mal em casa. O irmão e a cunhada a levaram para o hospital e o quadro dela rapidamente ficou grave. Você não conseguia nem abrir o olho? Não, absolutamente nada, nada da face, nada do olho, nada mexia. Você chegava a sentir dor, Sentia, frio? sentia. A Desirê foi parar na UTI e ficou entubada porque não respirava mais sozinha. Com o corpo todo parado, houve a suspeita de morte cerebral, mas os exames mostraram atividade no cérebro. A doutora Poliana deu o diagnóstico de botulismo, uma doença rara que a pessoa pega quando ingere uma toxina, uma espécie de veneno, que é produzido por uma bactéria que pode estar em uma comida. Como a grande maioria das vezes a pessoa que tem botulismo ela ingere a própria toxina, a toxina já está prontamente disponível para se ligar às células nervosas e impedir a transmissão do impulso nervoso. Nós convidamos a Alessandra Pérez, mestre em nutrição e saúde, para explicar como acontecem as contaminações por alimento. A especialista explica que o cuidado está na hora de preparar o alimento e os utensílios na cozinha podem provocar a contaminação cruzada. Nós temos aqui, por exemplo, a lixeira da pia, que muitas vezes ela pode ser contaminada. Pano de prato, que as pessoas às vezes elas secam a mão sem higienizar as mãos, né? Manipulam alguma carne. Temos também a tábuas de corte, que merecem muita atenção, porque as tábuas de corte elas podem ter ranhuras na superfície, que podem acumular restos de alimento, bactérias. O mais interessante para tábuas de corte seriam materiais de polietileno, tábuas brancas de polietileno. Outros itens, por exemplo, a esponja de lavar louça, porque ela acumula restos de alimentos também, umidade, então ela deve ser trocada a cada 15 dias. E qual é a forma mais certa de lavar as verduras e os legumes? Primeiro, é necessário fazer uma lavagem em água corrente para tirar as sujeiras
mais superficiais. Depois você tem que fazer uma solução em imersão de 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio para 1 litro de água. É sempre importante observar o rótulo do hipoclorito de sódio para ver se ele é adequado para desinfecção de frutas e verduras. Você vai deixar por 10 a 15 minutos. Um outro erro que as pessoas cometem, segundo a Alessandra, é lavar a carne antes de cozinhar. Não deve ser realizado limpeza de carne porque você não vai conseguir remover nenhuma bactéria, você apenas vai espalhar aquela água com uma possível bactéria patogênica. Então tem mais risco de contaminação. Bom, Rafa, como eu falei, temos mais dicas da própria nutricionista. Ela disse o seguinte, por exemplo, pano de prato. Se você chegou na cozinha e encontrou aquele pano de prato do dia anterior, que foi já usado, já pode trocar, ou seja, o pano de prato deve ser trocado todo santo dia. Agora, tábua de cortar, como vocês estão vendo aqui, o ideal é que tenha duas. Uma para fazer o corte das carnes e a outra para os outros alimentos, verdura, legumes. Agora, sabe quando você termina de almoçar e aí está ali ó, no fogão o arroz, o feijão, a carne parados ali no fogão? Pois é, está errado também. Isso está errado. Por quê? Segundo a nutricionista, o calor que fica dentro da panela, se deixar ali por um tempo, pode ser propício para a proliferação de bactérias e micro-organismos. Então, terminou de cozinhar, almoçou, não deixe as panelas paradas ali no fogão. Já pega elas e coloca dentro da geladeira. Então, são essas dicas da nutricionista, além dessas que vocês viram na reportagem, para evitar a intoxicação alimentar, viu, Rafa? Ó, em relação a esse pano de prato, por exemplo, outra dica que eu dou também para você é ter um pano de prato e um pano de mão, para você não limpar a sua mão no pano de prato, né? E trocar os dois todos os dias, isso é realmente imprescindível. E outra coisa, né, Christian, que é o mais importante de tudo, eu acho, para a nossa vida inteira, que a gente aprendeu na pandemia e a gente não pode desaprender agora, lavar as mãos. Lavar as mãos com água e sabão, eu acho que é o principal para a gente evitar contaminação em qualquer lugar. Obrigada, viu, Christian, pelas orientações aqui no Gazeta Meio Dia, tá? Olha, ontem foi dia de conhecer a nova